Presidente, na volta dos trabalhos, e esse assunto que eu irei abordar, infelizmente, fez a pauta dessa Assembleia ao longo desse mandato. E hoje de manhã, para quem acompanhou o Bom Dia Amazônia, Bom Dia Amazonas, o presidente do Conselho Federal de Medicina, fazendo, deputado Rosenha, uma fala dura do que ocorre hoje na saúde do Amazonas. E eu alertei esta casa, alertei a ex-secretária, o ex-governador Wilson Lima deixa o governo com o pior legado da história. Nós estamos literalmente no fundo do poço da saúde. Mas quando eu falo isso, não é apenas números. Quando eu falo em atrasos de pagamento de toda a cadeia de saúde, porque não é só os médicos, não. Eu estou falando do maqueiro, eu estou falando dos serviços gerais, eu estou falando do vigia, da enfermagem terceirizada. E quando o novo secretário assumiu, eu estive lá. Levei as cooperativas, aquelas médicas que se propuseram aí, estive também com o sindicato, com a Graciete. E qual foi o acordado? Apresentar um cronograma de pagamento, pelo menos do exercício 2026. Eu estou oficializando, deputados, porque essa informação foi negada à sociedade, a este parlamento, que nós não temos noção. Olha que ponto nós chegamos, senhores deputados. A Assembleia Legislativa, a sociedade e os órgãos de controle não têm noção do tamanho da dívida que hoje se encontra na Secretaria de Estado da Saúde, principalmente no que tange aos contratos indenizatórios. Esses que nem para licitação vão. É uma decisão unilateral do Executivo. E essas informações precisam ser claras. Desde o início eu estou alertando o parlamento, desde o início eu estou alertando o governo, que essas organizações sociais são um grande erro. Estão pegando o dinheiro do povo do Amazonas e não estão entregando o serviço. Recebem e não pagam os profissionais. E pior, zero transparência. Zero transparência. Nós não temos informações alguma da glosa. Vai ter, senhor presidente, segunda-feira, agora dia 10, a reunião do quadrimestre. Eu espero que seja uma reunião diferente do que foi a última, aonde esteve a ex-secretária que não soube responder um questionamento. Eu fiz várias perguntas, estavam todos os subsecretários e sequer, senhores deputados, uma pergunta foi respondida, mostrando o total desrespeito ou, na minha opinião, o despreparo. Só que quando a gente fala, senhores deputados, em situação de calamidade, nós estamos falando na ponta do mais humilde que está sofrendo. E não esqueçamos, senhores deputados, do que está acontecendo na UPA Tabatinga. A única unidade de média e alta complexidade do Alto Solimões, que os servidores estão em atraso de meses, senhores deputados. Então, eu já antecipo e irei oficializar hoje ao secretário de Saúde para que já traga na reunião de segunda-feira as minhas perguntas. Presidente, me conceda 2 minutos, presidente? Conceder 3 para você. Presidente, nós estamos, eu acho que sou o último orador do Grande, se nós possamos transpor o Grande, presidente. O deputado Sineda acho que não está... Ok, eu vou transpor o grande expediente. Ao final dos meus 3 minutos, posso transpor o Grande? Obrigado, presidente. O alerta que eu faço, senhores deputados, é porque eu não consigo, isso me causa revolta, pelas redes sociais, deputado Rosenha, ver um ex-governador em praça pública
dizer que não tem mais fila no 28, que não tem mais gente no corredor no João Lúcio, que a saúde do Amazonas está hoje um padrão de qualidade. Isso não é faltar com respeito para com o povo. Nós não podemos permitir que uma mentira contada várias vezes vire uma verdade. A saúde do Amazonas não está boa. Nós estamos no fundo do poço. E eu preciso, senhor presidente, que essas informações venham à casa, deputada Maiara. Senhor presidente, eu só peço à sociedade que se encontra, que eu possa terminar minha fala, para não perder o raciocínio, senhor presidente. Senhor presidente, só que eu possa pedir aos amigos da galeria que eu possa só terminar minha fala. Presidente. Vamos deixar o deputado concluir a fala dele, por favor. Eu preciso fazer um desagravo em nome do povo, porque é inadmissível que o ex-governador venha em praça pública dizer que a saúde do Amazonas é uma saúde de excelência. Isso é faltar com respeito para com o povo. E a minha cobrança aqui hoje, senhor presidente, é que nós precisamos ter pelo menos o norte. É inadmissível não ter planejamento. E eu alertei que nós estávamos caminhando para o colapso financeiro. Está aí a prova cabal. Como, senhores deputados, um estado que gastou 5,3 bilhões de reais ano passado, consegue virar o ano devendo 1 bilhão. Se o dinheiro entrou na conta da saúde, o porquê que tem atraso hoje de salário? Isso são indícios e necessidade desta casa investigar. Nós não podemos permitir, senhor presidente, que o dinheiro da saúde literalmente vá para o ralo. O que eu quero, senhor presidente, é um norte, é um planejamento. Eu vou terminar, se Deus permitir, 2 mandatos. E eu nunca vi em 8 anos um secretário vir a esta casa mostrar um planejamento de trabalho. Eu não acredito em êxito de gestão sem planejamento. Então, por isso, eu já vou encaminhar hoje e irei encaminhar os mesmos questionamentos, presidente, feitos à ex-secretária Nayara, que saiu sem responder ao parlamento. Não foi a mim não, senhores deputados. Desrespeitou o parlamento. E eu vou fazer os mesmos questionamentos por ofício. E eu espero que os mesmos sejam abordados na próxima reunião, que será aqui nesta casa, reunião do quadrimestre. O que eu acredito, senhor presidente, é que nós temos que ter zelo com a coisa pública. O que está acontecendo hoje no Amazonas é vexatório. Eu nunca vi na história. O Conselho Federal, que na minha opinião demorou. O Conselho Regional de Medicina demorou. O Conselho Federal demorou, porque o que já estava acontecendo no Amazonas foi alertado por este deputado. Foi trazido com números e abordados nessa casa. Só que, infelizmente, senhor presidente, as coisas só são dadas atenção quando a tragédia está colocada. Ninguém faz gestão. Graças a Deus, se tem uma boa notícia, foi a saída de um irresponsável. Porque o ex-governador Wilson Lima merece ser investigado por esta casa. Esta casa tem que ter coragem de abrir CPIs para investigar, literalmente, a pilhagem, o que ocorreu com o dinheiro do povo do Amazonas. Na saúde e na educação, foi literalmente uma pilhagem. Meteram a mão. Amanhã eu vou reavivar aqui nesse telão a reportagem da Rede Amazônica, que apontou indícios pelo Tribunal de Contas de 1 bilhão, deputado Dan Câmara, 1 bilhão na educação. Frangos comprados que sequer são entregues na merenda escolar. E sabe qual é a merenda escolar hoje dos nossos jovens? Bolacha com suco. Nós estamos no último lugar do Enem.
Nós estamos no fundo do poço da saúde. Nós estamos no pódio da vergonha da segurança pública. De um Estado que ao longo desses anos arrecadou mais de 245 bilhões de reais. Me digam qual é o hospital que foi construído. Me digam a delegacia que foi construída. Me diga a escola. Me diga o que foi feito com o nosso dinheiro. Se esta casa não tem a coragem de se posicionar, senhor presidente, nós estamos também assumindo uma cumplicidade. E esta minha tribuna, esta minha fala é justamente para separar o joio do trigo. Então, senhores deputados, presidente, eu estou no grande expediente. Eu quero finalizar esse tema, que eu iria abordar outro no grande expediente. É uma situação trágica, mas eu já estou até pedindo para a minha equipe que eu não vou mudar nem as vírgulas. Eu vou mandar os mesmos questionamentos que foram salvos em ata, no seio da Comissão de Saúde, devidamente aprovados, e eu espero que o secretário Luiz Saraiva possa trazer dúvidas levantadas lá atrás, que sequer, eu nunca vi isso, deputada Brenda, no seio da comissão, uma reunião do quadrimestre da saúde, questionamentos aprovados por essa casa e simplesmente sequer foram respondidos, desmoralizando, não a este deputado, desmoralizando a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E eu não vou admitir isso. Por isso, para não dizer que estão sendo desavisados, eu estou mandando o expediente agora, hoje ainda, aos cuidados do secretário para que o mesmo seja devidamente equacionado. Deputado da Câmara, Vossa Excelência abordou um assunto que precisa ser realmente priorizado. E eu faço aqui uma cobrança também no que diz respeito à manutenção da M070 e principalmente da de Novo Airão. Aquela estrada, a não conclusão da obra de Novo Airão, coloca em risco a vida de centenas de milhares de pessoas. Aquela estrada está muito perigosa para trafegar. E isto tem que ser uma prioridade, que não está acontecendo. Antes do recesso, eu tinha cobrado desta tribuna a manutenção de Itapiranga, segundo informações que o governo tinha iniciado. Eu quero até depois pedir da minha equipe para que possamos atualizar o status de como se encontra aquela recuperação, que, na minha opinião, deputado da Câmara, deveria ser atribuição, sabe de quem? Da Eneva. A Eneva ganha dinheiro com isenção, gera emprego, ótimo, muito bom. Mas não pense que estão aqui porque o Amazonas é verde, não. Eles estão aqui porque aqui tem capacidade de eles ganhar dinheiro. Sequer um buraco eles tapam da estrada de Itapiranga. E aquela estrada, para quem conhece, é uma estrada sinuosa, de muitas curvas fechadas, e o tráfego de caminhão é intenso. Um buraco pode ser a diferença entre a vida e a morte de um cidadão de bem. Por isso, que cobranças como essa precisam estar na nossa pauta. Para finalizar, senhor presidente, minha fala, eu quero pedir, presidente, que Vossa Excelência, através da nossa comissão e da vossa comissão e da Comissão de Defesa do Consumidor, possamos chamar essa empresa Ambar. Porque esse aumento que hoje chega na conta do consumidor amazonense não reflete aquilo que foi autorizado. É só pegar o talão de luz e faça um comparativo do mês para com esse outro. O aumento não foi só de 3%. O aumento não foi de 3 pontos alguma coisa, como foi autorizado pelo órgão federal. E nós sabemos, senhor presidente, que energia aumenta o custo de vida. E isso vai aumentar o custo de vida da nossa população, que já é sofrido, senhor presidente. Então, eu quero pedir de Vossa Excelência para que possamos chamar essa empresa para que ela venha aqui nesta casa, no seio das comissões conjuntas, prestar o devido esclarecimento e, melhor ainda, senhor presidente, qual é o plano para o Amazonas? Porque essa substituição foi nebulosa. Essa substituição foi às escuras, senhor presidente. Só que nós estamos falando de um serviço essencial. E esse serviço precisa estar às claras. Por isso
que a Assembleia Legislativa precisa tomar a frente. E aí, senhor presidente, uma vez feita essa proposta, eu queria propor uma proposta conjunta das comissões para que nós possamos chamar aqui mais rapidamente, lembrando que, para falar de energia, senhor presidente, num resumo acumulado do que foi esse recesso, eu cobro o secretário de Educação de uma visita que eu fiz a ele, o Lobato, sobre a questão da escola indígena de Vendaval. Deputada Brenda, Vendaval é uma comunidade indígena de São Paulo de Olivença. Lá existe uma escola estadual de 400 alunos que estudam no calor. Por quê? Porque não tem a subestação de energia. E o mais grave, os ar-condicionados de caixa estão todos lá na coordenadoria. A criança, o adolescente indígena, tem tanto direito quanto aquele que estuda na capital. E o secretário prometeu que em 60 dias resolveria o problema. Nós já estamos com 90 dias. Então fica aqui esta minha cobrança, certo, da tribuna da Assembleia, para que o problema da escola de Vendaval possa ser equacionado. Depois nós vamos trazer, ao longo desses dias de trabalho, um resumo desses contratos de manutenção, que é para inglês ver. Deputado Dan, se gastou quase 2 bilhões com contratos de manutenção de escolas estaduais. E eu pergunto para vossas excelências, qual foi a escola que foi recuperada? Como é que está os ar-condicionados das escolas? Como é que está a estrutura das escolas? O dinheiro está entrando, mas não está entrando para a educação. Está entrando para um bolso de uma meia dúzia, mas não é para a sociedade. E isso nós não vamos poder permitir, senhor presidente. Não mais, eu encerro, presidente, as minhas falas na manhã desta terça-feira. Muito obrigado.